Vamos fazer a nossa prece. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Sueli falando sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Um assunto muito importante. Vamos, então, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, para que possamos refletir, estudar e que possamos estar atentos a todos esses ensinos e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída, inspirada pelos amigos que aqui com certeza estão, nos ajudam no trabalho dessa casa e que assim seja. Vamos lá, com vocês, Sueli. Vamos para a nossa tarefa aí da noite, feliz aqui com a nossa amiga Magdala. Eu sempre falei que ela é meu ídolo, né? É realmente um exemplo para a gente, porque ela sempre frequentou a doutrina, sempre estudou, sempre foi fiel à doutrina espírita. Às vezes eu estou em casa, eu lembro de um exemplo que eu queria, não sei qual livro, eu ligo aí ela fala assim, essa historinha está no livro tal, eu vou copiar para você. Eu tenho lá elas copiadinhas lá. Ela já tinha até me falado qual era o livro que estava, mas eu já tinha esquecido, mas ela não esquece, não. Então, realmente é um exemplo e a gente agradece muito a Deus por isso, né? Bem, nós estamos aqui com a tarefa de hoje para desenvolver esse assunto aí, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Porque oculta, né? Porque não é só influência dos espíritos, é porque existe aquela influência que não é oculta, é aquela que vem através dos médiuns, né? Que são mais exteriorizadas ali, mais materializadas através do fluido do médium. Então, essa daqui é aquela que vem pelo pensamento. É aquela que vem através do pensamento. Por isso que ela é oculta, porque nem sempre a gente percebe, né, que o espírito está ali nos influenciando, que aquele pensamento não é nosso. Tem muita gente que fica assim surpresa com isso, né? Porque nós vamos ver a pergunta que Kardec faz e a resposta que eles dão para Kardec. Olha aí no Livro dos Espíritos, na 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eu não sei por que isso causa espanto nas pessoas. Por que causa... Né? Uma época a gente abordou isso aí o amor falou, nossa, mas isso aí é assim. Eu falei, por que está se espantado com isso? Por que eles não iriam nos influenciar? A gente não tem como escapar disso. Ninguém consegue neutralizar a influência espiritual. A gente consegue neutralizar a qualidade dela, né? Porque é a gente que dá, mas a influência em si... Somos espíritos, somos cidadãos do universo. Estamos todos mergulhados num oceano de fluido cósmico, né? Estamos todos mergulhados nesse oceano. Quando a gente fala assim, tá na doutrina, está nas obras de Kardec, né? É um pleonasmozinho que está aí, mas ajuda e reforça, né? Às vezes o pleonasmo a gente usa para reforçar a ideia, né? Fluido cósmico universal. Se ele é cósmico, ele já é universal. É um pleonasmo, assim, mas Kardec colocou na obra e eu entendi que isso seja realmente para enfatizar isso aí. Porque ele conhecia muito bem isso, né? Então, nós estamos todos feitos uns peixinhos lá no oceano. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico aqui, né? Para a dimensão espiritual não tem parede, não tem nada, é tudo aberto. Mas imaginemos a gente aqui, fechadinho aqui, né? Como peixinhos dentro de um aquário. No lugar da água é o fluido cósmico.
E ele é o veículo de transmissão dos pensamentos. E a alma pensa sempre, é atributo dela. Não tem como a gente não pensar. Não existe a possibilidade de não pensarmos. Quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então não tem essa possibilidade. Então, se nós estamos mergulhados num oceano de fluido cósmico, é evidente que nós não podemos controlar o fato da influenciação. Nós vamos receber a influência dos pensamentos de todos que ali estão. Então, qual é o espanto, né, da gente... Qual é o espanto que a gente vê nisso aí, né? Influi muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós somos o tempo todo insuflados de ideias, não só dos desencarnados, quanto também dos encarnados. As opiniões, as ideias, elas estão espalhadas. Quando a gente pensa, aquilo já está sendo transmitido no universo, né? No universo. Porque o fluido cósmico carrega, né? Então não tem por que a gente se espantar com isso aí. Mas isso aí traz um alerta para a gente, né? Porque se frequentemente, né, que de ordinário, frequentemente, é simples isso, é comum, eles nos dirigirem, né, aí a gente já tem que se preocupar com o que vai atrair para nós aqueles pensamentos, que são os fluidos dos nossos, né, gerados pelos nossos pensamentos. Então, isso é preocupante, porque se nós estivermos mal sintonizados, não é boa influência que a gente vai receber. E se a gente estiver vulnerável demais, desatento e invigilante demais, aí nós vamos ser instrumentos para aquilo que a gente não deveria ser. Então, gera aí essa preocupaçãozinha com a qualidade que nós vamos dar aos fluidos através do nosso pensamento. Então, olha só, imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Isso está lá no capítulo 27, no item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, como uma fonte geradora e receptora das vibrações, entre aspas, energias espalhadas no universo, em qualquer lugar, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente gera essas vibrações através dos nossos pensamentos. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar, evidentemente, porque nós somos espíritos inferiores. A gente já estudou a escala espírita aqui e vimos que os espíritos superiores da escala superior não têm mais as nossas imperfeições e inferioridades, como paixões, ódio, vingança, ciúme, não tem mais isso. E nós carregamos isso. Então, a gente fica muito vulnerável, né? A gente sente raiva, todas as emoções, elas são saudáveis, elas não são ruins. Agora, o destino que a gente, e a intensidade que a gente dá a elas, porque como nós somos espíritos inferiores, nós temos essas emoções. E nós precisamos enfrentá-las. De certa forma, elas não são nocivas, porque elas mostram quem somos ainda. Tanto que quando a gente tem uma sensação ruim, a gente tem raiva,
E a gente fica, parece até que está possuído naquele momento. Quando passa a raiva, a gente, nossa, eu me desconheci. Eu não sabia que eu era capaz de ter tanta raiva. Tá vendo como é que foi benéfico isso? Por isso que essas emoções, elas não são tão nocivas. Porque elas mostram quem somos. Porque a gente acha que a gente é ótimo. A gente acha que a gente é bom, que a gente é espírito bom. Os bons espíritos não têm mais essas inferioridades que a gente tem. A gente pode não ser malévolo, porque lá, naquela ordem, naqueles espíritos, a gente tem uma variedade enorme de níveis evolutivos ali, que vai do mais inferiorzinho, né, daquele malévolo, até aquele que está na beirada de passar aí para a ordem dos bons espíritos. Então, a gente pode não ser malévolo, mas a gente carrega esses sentimentos que realmente fazem os nossos pensamentos criarem vibrações ruins no perispírito. E elas vão ser vistas, né? Esse fluido, isso aí, olha, o que eu até não coloquei ali embaixo, eu sempre gosto de colocar, tá? Na Gênese, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tá? Isso é dentro de Kardec mesmo, né? Provavelmente esse aqui é até da Gênese. Esse fluido, que a Gênese traz o capítulo sobre fluido maravilhoso, maravilhoso. Tudo está muito bem explicadinho ali dentro da Gênese. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Olha só, né? Impulsionado pela vontade, a vontade, quem tem é a alma. Pela vontade, pois é um veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para o desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Aí, o que a gente vive numa rede enorme, né, de conexão, uma enorme rede. Se a gente pudesse, né, ter evidência para olhar isso, porque ele pode ser fotografado, né, os nossos pensamentos, ele se exterioriza, as nossas ideias se exteriorizam através do perispírito, né, dos fluidos do perispírito. Então, nós iríamos ver, e eles não se confundem, eles se juntam com aqueles que são afins, se dinamizam ali. Né? Então, isso aí, a gente vai vendo o tamanho da nossa responsabilidade ao pensar, porque nós não poderemos neutralizar as influências dos espíritos. E sim, neutralizar influências más. Essas a gente pode. Por quê? Como nós vamos fazer isso? Com os nossos bons pensamentos. Porque aí eles não vão se afinizar com os inferiores. Então, não vamos correr o risco de sermos influenciados negativamente por um espírito. Não corremos o risco de sermos instrumentos para o mal, através dos nossos pensamentos, unidos a outros pensamentos ruins. Né? Então, o problema não está aí, né, na interferência deles nos nossos pensamentos e na direção que eles podem dar. E sim, o problema está na nossa irresponsabilidade ao pensar, quando a gente não se dá conta de que o nosso pensamento está sendo espalhado pelo fluido cósmico e está se juntando a outros pensamentos semelhantes. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Energia do pensamento. Porque muita gente diz que o pensamento é energia. Não, ele não é. Ele produz no fluido do perispírito. Ele não é. Ele não tem essa propriedade,
Porque energia, como entendemos, é uma propriedade da matéria. E pensamento não é matéria. Eu tenho ouvido bastante isso na internet, né, no YouTube, grandes oradores falando que pensamento é matéria. Não é matéria. A gente estudando a doutrina espírita, a gente vê, tem vários argumentos de Kardec na doutrina espírita que não é matéria. E um estudioso da doutrina, o seu Cosme Márcio, ele está sempre chamando atenção para isso, que pensamento não é matéria. E não é mesmo, porque pensamento é atributo da alma. A alma não é matéria. Pensamento é atributo dela. Então não pode ser matéria. Ah, mas está lá, energia do pensamento. Essa energia aqui é intensidade do pensamento. Ela tem essa conotação. Intensidade do pensamento. Que a gente pode dar como sinônimo de energia aí, mas não aquela energia gerada, né? Aquela que é propriedade de uma matéria. Não é essa. Essa palavra foi usada aí com o sentido de intensidade. Porque o pensamento não é energia, ele não tem isso, ele gera isso lá nos fluidos do perispírito, mas ele não é matéria. Então, a energia não pode ser uma propriedade do pensamento, né? Mas isso também não atrapalha em nada o nosso estudo e a gente não vai ficar se detendo com isso, que coisa muito importante aí para ver. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas aspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Quem nunca pensou em alguém e resolveu ligar para essa pessoa e essa pessoa falar, poxa, eu estava pegando o aparelho para ligar para você. Né? Então, isso são os nossos pensamentos que chegam, se ele for gerado com uma certa intensidade, ao alvo que nós estamos endereçando. É assim que a prece funciona. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto aí é dele. Passando até para lembrar essa questão, né, que a gente está abordando aí, nós temos, às vezes, a mania, hábitos, né? A gente cria alguns hábitos para pronunciar algumas palavras e é difícil, às vezes, a gente largar esses hábitos, né? A palavra fluida é uma delas. Ela é um ditongo, não é? A gente, às vezes, pronuncia como um hiato, mas ela é um ditongo. E esse U e esse I formam um ditongo. Fluido, né? Porque fluido é algo que corre livre, né? É o particípio do verbo fluir. Como substantivo, fluido não existe como substantivo, só como particípio do verbo. Fluido é um particípio do verbo fluir, né? Como substantivo, ele é um ditongo, então ele não tem aquele acento, né? Que a segunda vogal tônica do hiato, se ela for I ou U, tem um acento, ele não tem, porque ele é um ditongo, né? Só para a gente lembrar. Então, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Tá vendo? Atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Tá vendo? Ele não é matéria. Quem diz isso é Kardec, lá na Gênese. Né? Quem diz isso é ele, tá? Isso lá na Gênese. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Então, o pensamento é do espírito, não é da matéria. Então, não é matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento que atingiu um certo grau, aqui de novo, ó, de energia. Essa intensidade que a gente dá ao pensamento, essa intensa vontade é que gera essa energia lá no
fluido do perispírito, né? Naquele aglomerado eletromagnético, que é lá, sim, tem energia, porque tem matéria sutil, mas tem. É o pensamento transformado em força motriz. Olha só, gera tanta energia lá nos fluidos do perispírito que ele se transforma em força motriz. Né? Se eu levanto o meu braço é porque eu quero. É uma força motriz. Eu levantei porque eu tive vontade de levantar. Se eu quiser sentar, para eu levantar, eu tenho que ter vontade de levantar. Senão eu vou ficar toda a vida sentada. Né? Então, ele gera isso lá. Então, o perispírito, os fluidos do perispírito, eles vão dar ali, eles vão se organizar de acordo com o que eu estou pensando. Aí sim, ali vai produzir energia, porque tem matéria ali, né? Então, é o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros, né? E ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, que tem, né? O pensamento influencia os órgãos materiais, tanto que se eu quiser levantar o braço, eu levanto, se eu quiser levantar da cadeira, eu levanto. Imagina, então, quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam. O pensamento age sobre o fluido os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Então, aí que entra o problema. É que a gente pensa, a alma que pensa, nós pensamos, esse pensamento é jogado ali dos fluidos do perispírito que vão exteriorizá-lo, que vão fazer que ele possa, inclusive, ser fotografado. Então, a gente vai vendo, a gente cria imagem. Olha, aí que está o problema. É por isso que os espíritos nos influenciam naquilo que a gente está pensando, porque eles estão vendo. Porque esse quadro está pintado. Está pintado com os fluidos que são passíveis de serem modelados pela vontade da alma. Sempre pela vontade da alma. Isso está na Gênese, né? Ah, não, esse aqui é da Revista Espírita, ó, 1868. Eu abordei isso uma vez quando eu falei sobre vivência religiosa, né? Esse assunto está dentro desse capítulo lá, da Revista Espírita. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Então, o pensamento é que ele que gera o problema ali. Ele é que dá as qualidades, porque os fluidos, eles não têm características sui generis, né? Eles não têm qualidade deles, eles são básicos, puros. Nós é que damos qualidades para eles, boas ou ruins. Quando a gente, às vezes, entra num lugar que a gente não se sente muito bem, nossa, aquele ambiente estava pesado. Pois é, os fluidos do ambiente estavam contaminados pelos pensamentos das pessoas. Aí, todo mundo ali fica influenciado por aquilo? Não, só quem está com o pensamento igual. Porque se a gente não estiver sintonizado com aquele tipo de pensamento, a gente pode perceber, mas não vai se afetar com eles. Né? Por isso que às vezes a pessoa fala, entrei naquele lugar, gente, o negócio estava pesado lá dentro, estava um clima, um peso, uma energia, saí passando mal com dor de cabeça. Ué, fulana, mas por quê? Você pensou igual? Você também estava sintonizado lá, porque você podia perceber o ambiente, mas não precisava se contaminar com ele. Se você se contaminou, é porque você estava na mesma faixa vibratória. Você estava em sintonia, senão você não tinha passado mal. Então, a gente não precisa se contaminar com isso, né? Então, não tem por que a gente temer, porque o problema é conosco, né? Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, olha só,
Pode-se, pois, dizer sem receio de errar, quem diz isso é Kardec, lá na Revista Espírita, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos. Claro, porque o cérebro gera ondas, ele gera energia, ele gera onda, ele é material, o cérebro, no corpo físico. Mas isso é feito através dos fluidos do perispírito, porque o espírito jogou os pensamentos ali, né? Então, aí, quem comanda tudo é a alma, que pensa. Então, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Esses raios sonoros são vibrações, né? Ar e ondas são vibrações. Kardec usou ondas e raios, mas é o mesmo que vibrações, causando vibrações no ambiente. Mas tudo por quê? Porque o espírito está encarnado. Porque se o espírito estiver desencarnado, o pensamento não vai gerar ondas, porque ele não tem o corpo físico, ele não precisa gerar. Ah, mas como ele se comunica? Nem tudo a gente sabe. Eu não sei como que ele consegue transmitir os pensamentos. A gente sabe que ele transmite através do fluido. Mas a gente não pode querer saber tudo. Tem coisas que a gente tem que falar, não sei. E realmente a gente não sabe. Como? Agora, se ele estiver encarnado, ele vai se utilizar do cérebro que produz ondas, que produz vibrações. Aí sim, o pensamento vai ser fotografado, vai ter matéria para fotografar. Mas essa matéria não é do pensamento. Ela é do aglomerado fluídico, ela é dos fluidos, não só do perispírito, quanto também do corpo. Então, isso aí não é difícil da gente entender. Fora do corpo, o espírito não vai produzir ondas e vibrações com o seu pensamento. É outra coisa, que a gente não sabe como ele se comunica. Agora, se ele está encarnado, ele se utiliza do cérebro, que produz isso. Da mesma maneira que ele se utiliza do olho para ver, do ouvido para ouvir, e fora disso ele não precisa, né? Desencarnado, ele não precisa disso. Então, isso está lá na Revista Espírita de 1868. Acho que o mês é dezembro, se eu não me engano. É sim, porque isso foi uma carta que Kardec fez para o Ano Novo, numa comemoração que ele estava. Os pensamentos dão qualidades aos fluidos, logo sofrem ações dos pensamentos. Então, os fluidos sofrem ações dos pensamentos, porque são esses pensamentos que dão as qualidades aos fluidos. Pensamento é todo o mundo interior da alma. Quem fala isso aqui, essa definição aqui, é do Cosme, né, Márcia? Ele fala isso que ele fala. A própria filosofia, ela tem um conceito de matéria, é tudo que não é pensamento e que não é ideia. Isso não sou eu que falo que eu sou ignorante nisso aí, ele não é. Então, eu aprendo com ele, né? Então, aqui está assim, pensamento é todo o mundo interior da alma, seus desejos, sentimentos, ideias e emoções. Então, não é matéria. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aqui é outra prova que ele não é matéria, né? Dentro de Kardec mesmo, aqui, ó. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Logo, não pode ser matéria. Então, isso aí fica bem claro para a gente, né? Aqui, da Gênese, nesse capítulo dos fluidos, há ainda mais, né? Criando, olha como que a gente tem que se preocupar com os nossos pensamentos, com o que a gente pensa. Então, a preocupação é essa. Não é porque eles nos dirigem para coisas muito boas. Quem nunca teve vontade de pegar o telefone e ligar para um amigo? Aí pega o telefone e liga para o amigo. Quando liga, esse amigo está doente, está com uma carência qualquer, está precisando de ajuda, não sabe a quem recorrer. Não foi por acaso.
Os espíritos dirigiram o seu pensamento para isso. Se utilizaram de você como instrumento para o bem. Aí você liga aquele amigo, ai, que maravilha, você está ligando para mim, eu preciso muito de ajuda. Então, quem, né, nunca passou por uma situação dessa? Então, eles nos dirigem para tudo. Agora, quem vai determinar se eles vão nos dirigir para o bem ou para o mal somos nós. Porque aí depende da sintonia, da qualidade que a gente está dando aos fluidos através do pensamento. Então, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Botei em vermelho porque olha a importância disso. Ó. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tá vendo? Olha, toma nele corpo. Então, você pensou, esse pensamento cai lá, né? No perispírito, o corpo espiritual, o perispírito, está sempre com o espírito, né? E aí ele toma corpo nele. Aí que ele fica uma tela pintada. Por isso que a gente não consegue esconder nada dos espíritos. Nada. Depois que desencarna, você pode ser muito falso, hipócrita, e quando você tem o corpo, saiu dele, tem como se esconder nada. Porque não tem mais essa armadura, não. E tudo que você pensa está pintado lá, né? Como um quadro maravilhoso lá pintado, né? Então, olha só. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro tal qual se lhe desenrola no espírito. Olha só o problemão aí. Tá, né? Às vezes a gente fala assim, eu peco por pensamento. Dessa forma aí, pode gerar um problema seríssimo. Se a gente estiver mal sintonizado e pensar algo muito desagradável, esse pensamento, ele vai ser exteriorizado lá no perispírito, e os espíritos que estão afinizados vão ver. Pode ser que a gente acabe se sintonizando com esses espíritos e eles se aproximem. Só que a gente tem que pensar que ele carrega também muitas coisas dele, que ele é. Imagina, se eu penso uma coisa que não é nem tão pavorosa assim, né? Nem tão medonha, né? Como isso aqui. Eu adoro essa palavra, medonha. Sabe por quê? Medonha. Ela é medonha. Então, quando você quer qualificar uma coisa horrorosa mesmo, ela chega perto, né? Então, às vezes, nem é um pensamento tão medonho, mas acontece que eu fiz a atração de um espírito que pense dessa maneira que eu pensei também, e ele chega e me influencia. Só que ele tem as mazelas, outras mazelas também. Vai que ele seja um alcoólatra. Ele pode me influenciar a beber? Depende, se eu tiver essa tendência. Mas quem garante que não tem? Nós somos espíritos encarnados e já estamos na nossa melhor fase. Mas será que a gente não traz esse problema aí ainda para ser resolvido de outras experiências? E ele pode desencadear. Então, veja bem, ele não vai me influenciar só naquele problema que eu pensei. Ele vai me dar outras qualidades ruins também aí. E eu posso ficar bem mal por causa disso. Então, a gente tem que realmente cuidar
dessa parte aí, né? Já que o pensamento cria essas imagens. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Qual é o envoltório fluídico? Perispírito. Né? Então, olha só, desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência. Mas, olha que importante aqui, não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Então, aquele que pintou aquele quadro, que queria matar o homem, que já estava lá com tudo prontinho e tudo, ele pode ter, no final daquele pensamento ali, e olha a bobagem que eu estou pensando, né? E anula aquele pensamento, tira aquilo do seu padrão vibratório e pronto. Ele não vai concretizar. Mas ele pode ter criado um probleminha para ele quando ele pensou e atraiu espíritos inferiores para perto. E se ele tiver alguma tendência, pode acontecer que ele venha a ter outros pensamentos semelhantes que se tornem recorrentes. E pensamento recorrente muda o padrão vibratório da gente. Isso é lógico, é fato. Então, quando a gente tem pensamentos recorrentes, o que é isso? É toda hora você está pensando naquilo. Toda hora você está pensando naquilo. Isso não é normal. Isso não é normal. Por que você vai pensar toda hora aquilo ali? Parece um agouro na cabeça, né? Toda hora. É pensamento recorrente. Pensamento recorrente, a gente tem que dar uma atenção especial a ele. Que tipo de pensamento é? Porque a gente já sabe se ele é bom ou ruim. Se ele for ruim, certamente ele não está sendo inspirado por bom espírito. E esse pensamento que ele está tentando incutir ali, e a gente está aceitando, é para mudar o padrão vibratório nosso, diminuir, colocar o padrão ruim. E aí a gente vai ficar na mão deles. Aí essas influenciações simples aí, normais que acontecem porque somos espíritos, podem se tornar uma obsessão. Aí é outra história, já começa a coisa a se agravar. Então, quando a gente tem pensamento recorrente, vamos analisar por que eu estou pensando isso. E vamos lutar contra eles. Porque eles podem ser extremamente nocivos, né? Por isso que os espíritos não podem, eles estão vendo, eles estão lendo, mas eles não podem saber se a gente vai realmente realizar aquilo. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. Por quê? Porque o pensamento não é matéria. Olha só, isso aqui é outra afirmativa de Kardec, outro argumento que ele não é matéria. Se fosse, ele podia ver. Né? Então, ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Mas afirmar que eles vão ser realizados, ele não pode. É aí que entra a nossa força, a nossa vontade. A gente tira pensamento recorrente ruim e pronto, joga fora, não presta. Para a gente não ficar na mão deles, porque senão a gente vai ficar. Né? Nós vamos ficar com o nosso padrão alterado e depois, olha, a padrão vibratório para estabelecer não é tão simples assim. De uma hora para outra eu querer me livrar deles, não é tão simples assim. O erro de muitos é pensar que os espíritos estão no mundo longe de nós. O mundo espiritual está exatamente onde estamos. Não tem mundo especial para espíritos. É
dimensão que muda. Aqui deve estar lotado de espíritos desencarnados. Sendo que muitos nem se veem, nem registram a presença dos outros, dependendo do nível evolutivo. Então, é a dimensão material e a dimensão espiritual. Não é um mundo à parte. Então, eles estão no meio de nós. Eles estão em torno de nós o tempo todo. Entram nas nossas casas, podem estar à vontade, não vão nos fazer nada se a gente estiver bem sintonizado. E só depende da gente querer pensar bem. Não querer mal para ninguém. Só que entra a nossa inferioridade. Por isso que a gente tem que estar atento. Porque somos vulneráveis demais. Ainda carregamos o ciúme, a inveja, o egoísmo. O que eles fazem? Eles minam através daquilo que a gente tem mais fragilidade. Ah, fulano é egoísta demais? Então é lá que ele vai bater. Ah, fulano é muito ciumento? É lá que ele vai bater. E aí é uma luta constante. É. Mas nós temos livre-arbítrio. E Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, fala sobre essa questão. Não existem arrastamentos ao mal? Sim. Mas não são irresistíveis. E nós temos livre-arbítrio para resistir. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Então, o erro de muitos é pensar que os espíritos estão no mundo longe de nós. O mundo espiritual está exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Não é? Quem nunca está assim em casa, quem nunca passou por isso, está em casa, começa a ficar irritado, contrariado com alguma coisa, porque núcleo familiar não é constituído só de amigo espiritual, não, pelo contrário, né? Tem mais inimigo ali do que amigo. E qualquer coisa pode desencadear uma contrariedade. Aí é que a vigilância tem que subir, porque eles vão nos inspirar para falar coisas que a gente não deseja falar, mas só conseguem se a gente permitir. Então, a gente não tem nem direito de culpá-los. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia, como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, segundo a qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Simples assim. A gente nunca está sozinho, tá? A gente está sempre com vários olhinhos. Não vou fazer nada se a gente não dá entrada. Mas se der, a gente convidou. Né? A gente convida. Como que a gente convida o espírito? A gente convida quando a gente pensa igual a ele. Se o meu pensamento for igual ao dele, eu estou convidando ele para minha casa. Qual é a minha casa? Meu campo energético. Né? Estou convidando ele para ali. Porque eu penso igual a ele. Então, a gente precisa estar nessa luta constante com os nossos pensamentos. Né? Porque eles que comandam. Conhecem dessa forma, então, se já foi dito ali atrás, os nossos pensamentos mais secretos e, muitas vezes, aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, que isso fique bem claro. A gente pode esconder do encarnado, mas do desencarnado, ó, não pode não. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor. Sempre assim, pela sintonia, pela similitude. Então, a gente não pode reclamar, porque somos responsáveis por isso. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Eles respondem assim: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza,
porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, quase sempre a gente fica naquela luta, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pensa assim, eu vou fazer por causa disso. Não, acho que eu não vou fazer, não. Então, fica aquela contradição ali. Tem muita vantagem a gente saber quais são os nossos, quais são os deles? Também não tem muita. A gente tem como até saber, mas não tem muita vantagem isso. Porque nós estamos num nível evolutivo que a gente já sabe o que é bom ou ruim. Então, mesmo que o pensamento ruim não seja dele, é nosso, não pode ficar ali. Não é bom. E se for bom, ótimo, que venha deles ou de quem quer que seja. É bom? O pensamento é bom? Vai gerar coisa boa? Então tá ótimo. Então não tem tanta vantagem assim saber de quem que é. A gente precisa saber a qualidade dele, a qualidade do pensamento, e não de quem que ele está vindo, né? 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Eles respondem que tem jeito aí, ó. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. No primeiro impulso ocorre. Tem gente que fala assim, sempre o primeiro impulso é bom. Não, nem sempre. Se quem está pensando não está bem sintonizado, o primeiro impulso não vai ser bom também. Isso tem até uma resposta dos espíritos a respeito disso, né? Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse, para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, não há muita vantagem em saber de quem é o pensamento. A vantagem é em determinar a qualidade dele para a gente tirá-lo do nosso arquivo e não deixar que ele mude os nossos padrões vibratórios para não causar problema para a gente, né? 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos, porque às vezes a gente fala, nossa, mas fulano é um gênio, né? Como que ele pensou isso, né? E se ele for muito vaidoso, ele vai se engrandecer e vai lá discorrer para todo mundo como é que ele pensou, como que ele chegou àquela conclusão, né? Olha o que eles dizem. Algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, estão vendo como é interessante essa questão que os espíritos interferem nos nossos pensamentos e muitas vezes são eles que nos dirigem? Então, aquele cientista está lá dentro do laboratório, faltando pouco para ele descobrir um remédio ou uma característica melhor para reconhecer uma doença, então ele não está conseguindo. De repente, o espírito vem, dirige o seu pensamento e ele descobre, né? E aí? Então, isso não é de nos assustar. Só é de nos assustar a nossa capacidade, que ainda é inferior, de pensar no mal, né? Aí sim. Comentário de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Porque aí sim nós vamos assumir responsabilidade de tudo. Se a gente tivesse capacidade claramente de distinguir, a gente ia botar a culpa no espírito, né? Tem gente que vem para o centro porque está sentindo que tem um problema dentro da casa, uma obsessão, uma coisa assim. Aí acha que os espíritos têm que tirar aquele espírito de lá, que tem que livrá-lo daquela influência. Ora, o que está prendendo aquele espírito lá? Tem alguma coisa. Se a gente tiver, né, um lixinho da nossa casa, um resto de alimento, isso também está na Gênesis, lá sobre os fluidos. Se a gente tiver
um lixinho lá em cima da pia, da mesa, qualquer coisa assim, cheio de mosca, não adianta pegar alguma coisa e ficar espantando as mosquinhas, não. O que tem que fazer é jogar o lixo fora. Limpa, joga o lixo fora, limpa, que elas não vão voltar. E é isso que a gente tem que fazer, limpar o pensamento, limpar a mente, para a gente não ficar atraindo essas inferioridades para cima da gente, né? 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles fazem isso, né? Para vos fazer sofrer como eles, porque acham que eles são felizes? Não. Na reunião mediúnica, eles dão ali o depoimento deles, a comunicação, dizendo que eles são muito felizes fazendo o que eles estão fazendo. Mas não são, porque ninguém é feliz fazendo mal para as pessoas, né? Aí, isso lhes diminui os sofrimentos, né? Ver a gente sofrer com eles? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. E a gente adora a companhia, né? Vocês já repararam? Zé Manel costumava dizer assim, quando você chega numa festa, todo arrumadinho, carregando um guarda-chuva, porque o tempo não estava bom, você vai e abre aquele tempo e tá você lá com aquele guarda-chuva, você fica tentando procurar alguém no salão com guarda-chuva também, para você ficar perto. Você não fala que você é um ET, uma diferente. Então, olha, infelizmente, na nossa inferioridade, não é que a gente fique feliz em saber que o outro está com a doença que a gente está. Mas é porque a gente tem aquela coisa assim, eu não estou sozinho nessa. A gente devia ficar triste, né? Porque é mais um para sofrer. Mas a gente ainda não está lá com essa bola toda, né? Aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Tadinho de Deus, né? Ai, meu Deus, olha só. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? A gente já quer jogar a culpa para Deus. A gente já quer falar que, eu estou sofrendo isso aqui porque Deus que não impediu. Né? A gente nunca acha que a gente é o culpado, né? Então, olha o que eles respondem. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. É para a gente adquirir experiência. Aqui deve ter alguns aqui, inferiores aqui dentro, que eles estão assim, deixa essa gordinha lá fora, que quando ela chegar lá, eu vou testar ela para ver se ela aprendeu o que ela falou ali. Né? E será? Vai depender de mim. Senão eu vou carregar ele para dentro da minha casa e ele vai me atormentar a noite inteira. Né? Então, ninguém está livre. Se pensou mal, vai atrair. Se pensou bem, também vai atrair. Nossa missão dos espíritos, é a de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Tá bom para vocês? Não sou eu que estou falando isso. Nossa missão é a de pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal, porque você pensou no mal e eles vêm correndo, né? Magui, que eu dei um exemplo uma vez, uma moça que falou isso para mim, uma amiga minha. Ela falou, menina, eu estava andando na rua, você que entende dessas coisas, eu falei, que coisas? Essas coisas aí. Aí ela falou, eu estava andando na rua, vi a pessoa que eu não gosto. Aí, minha filha, eu olhei assim, ela toda empolgadinha no salto. Ela falou, aí eu falei assim, tomara que leve um tropeção e saia catando cavalo. Foi na hora. Já quebrou o salto. Ela ficou com o coração tão doído, que ela é uma pessoa boa. Ela falou, gente, eu não sabia que eu tinha esse poder. Eu falei, minha filha, você não tem esse poder, não. Você deu a alguém. Você pensou no mal,
Você deu um poder a quem estava por perto, que se divertiu a valer com aquilo. Eu falei, não faz essa besteira não, menina. Você não precisa, se você não gosta, você não precisa abraçar nem beijar, mas não deseja mal, não. Amai os inimigos. Amar os inimigos não é ficar dando abracinho, beijinho, porque isso aí vai dar choque fluídico, não dá. Agora, não deseja o mal, né? Isso aí, se desejar, você se comprometeu, tá? Porque você está pensando que esse espírito aí vai te largar fácil, ele vai falar assim, eu vou ficar ali, que aqui eu me divirto. Aí fica. Aí depois acontece outras coisas, reclama, né? Se és inclinado ao assassínio, por que saiu o bichinho? Volta para cá. Vamos lá, vamos passar tudo de novo. Não adianta, né? A gente teimoso. Volta lá. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Olha, nunca nos falta ajuda, mas nunca. Vamos aqui ao comentário de Kardec. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Que sementes são essas? Olha, opiniões, ideias, conceitos. A pessoa, um dá uma ideia aqui, o outro dá uma opinião ali sobre aquilo que você deve ou não fazer. Você planta uma semente e a mente humana fertiliza. Até isso a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente está sofrendo aquela avalanche, assim, avalanche de opinião, de conselho, quando você tem um problema, que todo mundo quer aconselhar, né? Todo mundo acha que consegue resolver a sua vida, seus problemas. Não consegue os próprios, mas consegue resolver os problemas dos outros. Aí você fica com aquele monte de coisa na cabeça. Cuidado, porque pode cair um lá e ser fertilizado por você mesmo. E esse pode não ser o bom, né? 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Essa é a mais importante agora, né? Da noite, olha aí. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Tem como se livrar, então? Da influência, não. Porque a influência faz parte, né? Porque estamos mergulhados no fluido que transmite os pensamentos. Agora, de pensamentos ruins, de espíritos inferiores, sim. A gente tem como neutralizar a influência de espíritos inferiores quando a gente pensa de forma superior. Não tem sintonia. Não vai conseguir sintonizar. Da mesma maneira que se você quiser, a Rádio Sucesso, se você for lá para 105, não vai pegar. Não vai, né? Então, a gente precisa de cuidar disso, né? Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Simples assim, ó. O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandona o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Não pensem que vamos nos livrar. Ninguém se livra dessa influência. Eles não vão fazer nada com você, porque você está forte. Você está atento, está vigilante. Mas eles ficam na espreita. Abriu uma brechinha, ó, papum. É isso. É vigilância constante. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem.
e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós, fazendo o bem. Arranja um trabalho voluntário, vai trabalhar no bem, vai ver aquele que está sofrendo, precisando de ajuda, que seu problema vai ficar pequenininho assim, vai até deixar de existir. Né? Agora, muito cuidado também com as atividades, né? Fulano, arranja uma coisa para fazer, vai fazer um trabalho manual. Pois é, mas será que na hora que você estiver costurando lá, fazendo seu trabalhinho manual, você não está maquinando vingança, não? Você não está lá querendo picar o outro, não? Pois é. Agora, trabalho voluntário não te dá tempo para isso, porque está assim de espírito bom te ajudando a fazer esse trabalho. Não dá nem tempo para você sentir raiva de alguém, né? Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Quer dizer, vamos nos guardar disso. Não vamos dar ouvidos, né? Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Gente, orgulho é terrível. O orgulho e o egoísmo são os pais dos outros. Então, muito cuidado, pé no chão mesmo. Humildade é a palavra, né? Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Preste atenção nesse em aqui, ó. Ó, é uma preposição. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando que Jesus pediu para afastar dele toda a tentação. Não, não foi isso. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Quando eu estiver em tentação? Porque a tentação, ela vai nos testar. Ela não é nociva, ela é benéfica. É para testar nossa força, nossa confiança e nossa fé. Então, esse em aí é uma preposição com valor temporal. Com valor temporal. Leia-se: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair quando eu estiver em tentação, mas livrai-nos do mal. Quer dizer, me fortaleça, para que eu não me deixe levar. Porque a tentação, nós nunca vamos nos livrar delas. As influenciações existem em todo lugar, em toda parte. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se uma missão que eles cumprem terão responsabilidade nisso, olha só o que os espíritos respondem. Imagina se fosse ter isso, né? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-la. Aí é aquela questão: somos instrumentos de Deus para o bem ou para o mal? Depende de nós a gente avaliar isso, né? Vou pular essa aqui, porque isso eu quero essa aqui, que já está vencido o nosso horário. É importante estar atento a todas e quaisquer mudanças repentinas de quê? Atitude, comportamento, preferências, sentimentos e pensamentos. Porque isso aqui é um termômetro. Quando você começa a mudar muito, o seu amigo fala: fulano, você está muito diferente, tem alguma coisa errada aí. Você já ventilou a possibilidade de estar obsidiado? De estar com uma influência séria? Né? Então, mudança de comportamento é muito característico de uma influência séria. Até agora, nós não tratamos, eu pulei ali, porque aqui tem alguma coisa sobre a questão da obsessão, que depois nós vamos falar na próxima vez que estivermos juntos sobre essa questão. Mas o que tem que ficar bem claro dessa nossa conversa é a nossa responsabilidade ao pensar. Muito cuidado com o que pensa, porque os pensamentos vão gerar desarmonia na organização física por conta dos fluidos do perispírito, porque eles
vão passar essa desorganização para o perispírito, que vai gerar desordem no corpo físico, vai gerar doença, vai gerar uma série de coisas. Porque o corpo físico que tem os órgãos de que o espírito vai se utilizar. Então, o pensamento gera desarmonia no perispírito, que, por sua vez, vai desarmonizar a organização física. Então, muitas doenças, muitas contrariedades, muitos problemas morais ou físicos têm sempre origem ali na forma de pensar. O pensamento é tudo. Vamos, então, vigiar os nossos pensamentos. Quando Jesus falou vigiai e orai, muita gente fala que é assim, orai e vigiai. Não foi isso que ele falou. Ele botou o verbo vigiar na frente. Vigiar, quando ele subiu lá no monte com aqueles discípulos, que eles dormiram, eles não ficaram vigilantes. Jesus, então, vai e fala isso para eles. Tá até aqui, ó. Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados por jejum e oração. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. E a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. Nesse momento que eles desceram do monte, Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca, a carne cede. Né? E ela tem muita influência sobre a alma. Com certeza tem. Né? Sobre os pensamentos. Então, que a gente vigie os nossos pensamentos. E se eles não forem bons, se eles não estiverem de acordo, vamos orar, pedir ajuda. A gente vigia, vê que não é bom, vamos pedir ajuda para que a gente consiga afastar pensamentos ruins do nosso arquivo mental. Muita paz para todos, desculpe aí o tempo, depois a Bel cuida disso, porque no YouTube vai com 1 hora. Que Jesus continue nos abençoando e que a gente continue tendo essas bênçãos de aqui estarmos para estudar junto a doutrina espírita. Muita paz.